Fala também sobre um mistério criado pelo Corinthians em relação a uma contagem regressiva. Vou te explicar o que acontece. E fala também sobre o mais novo escândalo envolvendo o Corinthians e Augusto Melo. Você, torcedor corintiano, vai ficar irritado. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, o Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se R$800 mil a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Só para completar, Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon, Kaique, Thales Magno e Romero. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians que passa por enormes dificuldades financeiras é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Nicola, se fosse a contusão do Yuri, a proposta de compra chegaria. Dá para dizer que certamente essa lesão de 2 meses na costela, essa fratura na costela, deu uma atrapalhada no mercado. O André Curi tem certeza de que foi isso que impediu propostas, né? Mas não dá para cravar se chegariam ofertas ou não, né? No Corinthians e o Vitor Sá. O Vitor Sá ficou bem distante depois que o Krasnodar pediu 5 milhões de euros. Não vale a pena gastar tudo isso, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão.
Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais a advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, um pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Nicola Pablo, zagueiro do Flamengo, cabe no Corinthians? Eu acho que cabe, cara. Eu acho que cabe. Para mim ele é melhor do que o Félix Torres, para mim ele é melhor do que o Kaká. O Pablo tem um salário alto, na casa dos 700 mil reais por mês, está completamente afastado do Flamengo, nem treina junto com o restante do elenco. Até existiram algumas sondagens, mas o Pablo não demonstrou interesse. Acho que o Corinthians, se levasse essa história adiante, tinha grande chance de contratá-lo. O Pablo, que com a camisa corintiana, deixou boa impressão, tá? O contrato do Pablo com o Flamengo se encerra em dezembro. Nicola, pergunta para o empresário do Yuri qual o valor que o Zenit quer pelos outros 50%. E você sabe até quando vai o contrato do Hugo? Se é até 28 ou 29? Bom, o Zenit não tem o direito de escolher o valor sobre os 50%. E o Corinthians também nem cogita a possibilidade de comprar 50% dos direitos econômicos que pertencem ao clube russo. O Zenit só vai entrar na parada quando o Corinthians decidir vender o Yuri Alberto. Vendeu? Aí o Zenit tem direito à metade da grana. A renovação do contrato do Yuri Alberto até 2030, ela tem como grande objetivo permitir que o Yuri fique mais próximo da seleção. O Yuri temia que, por exemplo, se mudasse para um West Ham, para um Nottingham Forest, e nesse processo de adaptação tivesse dificuldade, jogasse pouco por lá, e isso acabaria por impedir que ele fosse convocado. A verdade é que o Yuri, nem sei se está numa pré-lista, se ele está sendo observado pelo Carlo Ancelotti, mas ele sonha com seleção brasileira. E aí, só para completar, a renovação de contrato com o Corinthians passa também pela falta de propostas. Embora o André Curi sempre alardeie que existe interessado, que existe proposta daqui e dali, a verdade é que o Corinthians não recebeu nenhuma oferta oficial pelo Yuri Alberto. Sobre o contrato do Hugo Souza com o Timão, 31 de dezembro de 2028. Esse é o período, o prazo de contrato entre Corinthians e Hugo, jogador hoje avaliado em 10 milhões de euros. E aí vale a lembrança de que o Corinthians adquiriu o Hugo, 50% dos direitos econômicos, por apenas 5 milhões de reais. Se hoje ele já vale 10 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Corinthians gastou para comprar metade dos direitos do Hugo, apenas 5 milhões de reais. Esse foi o grande golaço do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. Para mim tem mais, não sei, acho que a conta é meio dividida entre acertos e erros, mas o grande golaço do Fabinho Soldado foi ao perder o Carlos Miguel contratar o Hugo Souza. Eu não punho a fé nesse goleiro, tá arrebentando com a camisa do Corinthians, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Deixa aí no comentário o placar quanto vai ser o jogo hoje para mim, 2-0 Coringão. Deixa aí no comentário a sua opinião. Valeu, rapaziada. Não esqueça de se inscrever aí. Um grande domingo para você. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.